Boa tarde, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui mais uma tarde com o programa A Hora da Verdade no Tempo Crítico. A semana passada nós colocamos no ar aí um testemunho, de uma moça que ela foi, que Jesus libertou ela de um problema de depressão, de um problema que ela havia sendo atormentada por muitos anos, então ela teve um encontro com Deus ali, Deus fez uma obra tremenda na vida dela. E hoje eu quero estar falando sobre o amor de Deus para com os pecadores. Nós, éramos pecadores também, pecamos também, falhamos hoje. E eu quero estar falando sobre isso hoje. Porque tem muitas pessoas que vivem uma vida errada, que vivem no mundo, mas que não tem um conhecimento do amor de Deus para com a vida dela. E eu quero estar falando isso. De repente você pode ser uma pessoa que não acredita no amor de Deus pela tua vida, De repente teve uma infância difícil, teve uma vida difícil, uma vida muito complicada. E eu quero mostrar para você o quanto Deus, Ele te ama, o quanto você é importante para Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, por meio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu amado, se nós atentarmos com o coração humilde, de uma forma diligente para esta palavra, nós podemos ver aqui uma demonstração de um amor assim muito intenso da parte de Deus para com a humanidade, porque Ele entregou o seu único filho, entregou o seu único filho para morrer por nós naquele madeiro. Porque se você não sabe, naquela época só morria cravado numa cruz quem tinha uma péssima reputação. Somente os criminosos, somente os marginalizados, somente aquele verdadeiramente que tinha cometido uma infração, algo assim muito grave contra a sociedade. Então Jesus, Ele estava verdadeiramente demonstrando o amor dele para com a nossa vida, quando Ele se entregou ali, se fez pecado, se fez culpado em nosso lugar. Então nós vemos aqui uma demonstração de amor perfeito, na verdade, onde Ele se entregou por nós sem exigir alguma coisa em troca, sem pedir exatamente nada em troca, a não ser que você creia, que você verdadeiramente reconheça o amor e a graça dEle sobre a tua vida, o quanto você é importante para Ele. A Bíblia fala, na Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 9, vamos ler lá em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele, para vivermos por intermédio de Cristo. Então você vê que Deus Ele provou, deu provas do amor dele para com a minha, a tua vida, entregando o único Filho que Ele tinha para morrer por nós daquele madeiro. A Bíblia diz que Deus, Ele se fez homem e habitou entre nós. Isso é muito maravilhoso. Se isso não prova o amor de Deus para com a tua vida, eu não sei o que pode provar. Eu não sei o que pode demonstrar mais o quanto Deus, Ele te ama. Então eu quero dar um início aqui a esta mensagem, este estudo, na verdade, fazendo uma pergunta aqui. O porquê precisando de salvação, por que você precisa de salvação, ou por que você precisa ser salvo. Amém? Glórias a Deus. Nós fazemos essa pergunta, a primeira resposta
nós encontramos na Bíblia. Todas elas vamos achar nas Escrituras. E vamos começar pela primeira, que a Bíblia diz que porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois bem, quando Deus lhe fez o homem, Ele fez a mulher, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para eles, para que não viessem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do momento que eles viessem a comer, eles iriam morrer. E eles desobedeceram, pecaram contra o Senhor, transgrediram a lei do Senhor, comendo aquele fruto, a qual a Bíblia não explica qual fruto é. E a partir deste momento, eles deixaram ser persuadidos pelo diabo, eles morreram espiritualmente. Então, naquele exato momento, eles perderam aquela perfeição moral, eles perderam aquela imagem e semelhança de Deus perfeito que eles tinham no início. Então, por isso que a Bíblia diz que estão destituídos da glória de Deus. O homem continua tendo sabedoria, continua tendo desejo, continua tendo a razão, continua tendo inteligência. Mas você pode ver que o homem usa a razão e a inteligência dele para as coisas erradas hoje em dia. Usa a maioria das vezes para o mal e não para o que é bom. A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Vamos ver lá em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. De repente, você pode não se achar um pecador. De repente, você pode se achar uma pessoa, Não, eu não sou uma pessoa má, eu não fumo, eu não bebo, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz mal a ninguém. Isso não quer dizer que você não é um pecador. A Bíblia diz assim, amado: quando tiverem pecado contra ti, pois não há um ser humano algum que não peque. Amém? Então você vê que não há um ser humano que não peque. A Bíblia diz na Epístola de 1 João, capítulo 1, que fala que todos pecam. E aquele que diz que não peca, esse faz de Deus um mentiroso. Então todos pecaram, todos pecam, todos falham. Amém? Então Provérbios, capítulo 20, versículo 9, capítulo 20, versículo 9, vamos lá em nome do Senhor Jesus. Diz assim: quem pode declarar, tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados. Amado, como todos pecam, cada um pode carregar uma consciência culpada daquilo que tem cometido. O máximo é a pessoa procurar ignorar. Mas só que a consciência não tem como ser enganada. E a Bíblia fala, amados, da cauterização. Quando a pessoa ignora a própria consciência, ela se torna cauterizada. Onde o certo, o errado, o certo para ela é a mesma coisa. Então, por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisa da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus, por fato de serem pecadores. Amém? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Vamos lá em nome do Senhor Jesus. Eclesiastes 7, 20. Diz assim: contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. De repente você pode falar que você é uma pessoa que faz doações, que ajuda o próximo, que faz isso, aquilo, outro, eu não sei. Mas a Bíblia fala, as Escrituras, ela declara que não existe um homem que faça o bem sem pecar. Não importa quantas obras boas você pode fazer, até mesmo de caridade, mas acaba pecando. Quando você critica o irmão, você está pecando. Quando você se ira, você está pecando. Quando você cobiça o que é do outro, você está pecando. Quando você cobiça a mulher do outro, o marido de outro, você está pecando. Quando você já tem um desejo no teu coração por outra pessoa, você já está pecando.
Amado, a Bíblia fala bem claro que quando você olha para uma mulher ou para um homem com desejo no coração, você já está no teu coração cometendo adultério. Então, aos olhos de Deus, o pecador não é aquele somente que consome, o que consuma o pecado, mas aquele que já tem o pecado aqui e que fica fantasiando, fica imaginando, desejando no coração. Só não tem coragem de praticar, mas está pecando. Amém? Então, esse é o primeiro passo do porquê precisamos de salvação. Porque todos pecaram. Todos estão escravizados pelo pecado, de uma maneira ou de outra. Todos estão escravizados, amado. Todos estão vivendo debaixo deste pecado. Então, o segundo motivo, o porquê a humanidade precisa dessa salvação em Cristo Jesus. Porque estão mortos espiritualmente devido esta manifestação, esta vida pecaminosa em que vive. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, vamos ler lá em nome do Senhor Jesus, Efésios 2, 1. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Presta bem atenção, o propósito de Deus é dar a vida. Jesus ele falou, para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma pessoa só pode ter uma vida abundante quando ela se volta para Cristo. O porquê que Jesus ele falou isso? Porque todos que estão fora, todos que não aceitam, não acreditam, não entregam a vida para Ele, estão mortos espiritualmente. Amém? Então estão mortos, por estar mortos não conseguem glorificar Deus, não conseguem buscar Deus, não conseguem aceitar e entender Jesus Cristo como Salvador, não conseguem entender as Escrituras. Amém? Então, ou seja, o pecado, ele gerou a morte. Então, ou seja, todos nasceram no pecado. E Jesus Cristo ele veio justamente para mudar essa situação. Deus revelou o amor dele para com o mundo, para trazer salvação, trazer restauração. Romanos capítulo 5. Preste atenção em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, que era Adão, e pelo pecado a morte espiritual, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então todos pecaram. Glórias a Deus. Então nós vemos, amado, que o amor de Deus ele se estendeu de uma maneira tão poderosa. Jesus ele não veio para te dar bens materiais, para te tornar uma pessoa rica, bem-sucedida. Ele veio para te trazer salvação. Ele veio para te tirar dessa vida morta espiritualmente e te restaurar verdadeiramente, trazer esperança, fazer você enxergar as coisas à sua volta de maneira diferente. Você pode ver que uma pessoa que ela está morta, você está morto espiritualmente, uma pessoa morta espiritual, ela tem um anseio profundo no coração, na alma dela, de algo. Quantas pessoas não procurar satisfazer esse desejo? É com bebida, é com cigarro, é com droga, é com prostituição, é com balada, é com trabalho, é estudando, é dinheiro. Então as pessoas sempre estão procurando alguma coisa para satisfazer o coração, para preencher um vazio dentro de si. E não importa o que elas façam, nunca vai ser preenchido. Eles nunca vão estar satisfeitos. E eu não falo, amado, somente de pessoas que não conhecem a Cristo. Eu não falo somente de pessoas que não entregaram, que não se reconciliaram com Deus. Pessoas dentro da própria igreja vivem este vazio continuamente. Continuamente.
porque precisa ter um encontro com Deus verdadeiramente por intermédio de Cristo. A Bíblia fala lá em Provérbios: filho meu, dá-lhe todo o teu coração. É a sede das emoções, desejo, vontade, né? É você entregar todo o teu ser na mão do Senhor, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos continuar aqui em nome de Jesus, Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, 13. Diz assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Hoje a circuncisão não é feita na carne, mas é no coração, pela fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vemos que todos aqueles que pecam, que vivem uma vida de pecado, estão mortos espiritualmente. Meu amado, se você está vivendo uma vida de pecado, se você um dia aceitou a Cristo, se reconciliou com Deus e está vivendo pecado, você está caminhando para a morte também. Então volte em contratempo, porque um grande abismo está esperando você ali. Então não vá para esse caminho sem volta. Retorne neste momento, volte-se para Deus de todo o coração por intermédio de Cristo. Deus deseja perdoar todos os teus pecados. De repente você pode falar: mas você não sabe o pecado, a atrocidade que eu já cometi. Você já não sabe os pecados que eu já cometi. Você nem se há perdão. Deixa eu falar uma coisa, amado. O único pecado que não há perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que lhe moveu a cura, uma libertação e fazer algo sobrenatural, e você atribuir isso a demônios, a espíritos malignos. Esse tipo de pecado feito com arrogância, com orgulho, não há perdão. Mas os demais, amado, há perdão. Foi por isso que Jesus ele morreu e ressuscitou, para o teu perdão e a tua justificação. Amém? Então, continuando aqui. Então, nós vemos que esse é o segundo motivo, né, o segundo propósito que você tem que entender o porquê precisa da salvação. Porque, por causa do pecado, o pecado trouxe a morte espiritual. Amém? E essa morte espiritual, ela te afastou de Deus. Não importa o quanto você possa falar: mas eu tenho Deus no meu coração. Todas as pessoas que não aceitam, todas as pessoas do mundo, elas falam que tem Deus no coração. Mas só que as Escrituras, amados, se ensinam algo diferente. Que os vossos pecados faz uma separação entre você e Deus. E Abacuque primeiro fala que Deus, aos judeus, Deus ele é puro, onde ele não pode contemplar o pecado. Ou seja, então Deus ele não pode habitar no coração que está sujo, manchado pelo pecado, manchado pela transgressão, pela iniquidade. Ele não pode fazer morada no coração que não foi transformado pela presença dele, pela fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para Jesus fazer habitação no teu coração, a Bíblia diz que é necessário que você creia e receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Que você entregue a tua vida, os teus caminhos na mão do Senhor. Aí você vai falar: Deus, hoje Ele mora no meu coração. E você vai ter essa convicção, porque a tua vida vai ser transformada pela presença dEle. Amado, então o terceiro motivo a qual você precisa da salvação, né, é justamente o que eu acabei de falar. Porque aos olhos de Deus não existe nenhum justo. Nenhum justo. Você pode se achar uma pessoa correta, você pode se achar uma pessoa reta, uma pessoa boa. Aos olhos do homem, aos teus olhos, você é bom. Aos olhos de outras pessoas, você é uma pessoa boa. Mas será que Deus te enxerga desta maneira? Você não tem que perguntar como as pessoas te enxergam. Você tem que perguntar como Deus ele me enxerga, como Deus ele me vê. Deus ele é bom, mas ele é santo e ele é justo. Ele é justo. Amém? Romanos, capítulo 3, versículo 10. 3:10 diz assim, amados:
Como está escrito, não há nem justo, nem ao menos um. Nem ao menos um. Por quê? Porque uma pessoa ela só é justa quando ela está em Cristo Jesus. Fora de Cristo ninguém é justo, amado. Fora de Cristo, todos são pecadores, todos estão debaixo da ira, todos estão debaixo de condenação. Eu te faço uma pergunta. Quando um dia que você morrer, para onde você vai querer ir? Eu tenho certeza que neste momento você pode estar falando, eu quero ir para o céu. Eu quero entrar no céu. Preste bem atenção. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Vamos supor que existe um vizinho seu que ele só vive te ofendendo. Ele só vive fazendo coisas que te agradam. Ele só vive te machucando, te magoando. E você sempre procura estender a mão, ele sempre fazendo mal para você, sempre tendo uma atitude que te entristece, que te aborrece. Você vai permitir uma pessoa que ela se coloca como teu inimigo entrar na tua casa? Você vai permitir um inimigo entrar na tua casa? Você vai permitir uma pessoa que te ofende, né, que só faz mal, que fala mal, que tem atitudes ao contrário daquilo que você acha que é correto? Você vai deixar entrar na tua casa? Você deixaria um bandido entrar na tua casa? Você deixaria um estuprador entrar na tua casa? Você deixaria um assassino entrar na tua casa? Eu creio que não. Então, partindo desse princípio, você é uma pessoa, você é pecador, você é falho. Você não é diferente de um assassino. Você só não comete o que ele comete, mas você também é pecador. Agora, para pensar aos olhos de Deus que é santo. Aos olhos de Deus, Ele é santo. Jesus falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, amado, se você tem esse tipo de pensamento, porque é o correto, e você acha que Deus também não seria justo de permitir entrar na casa dele somente aquele que ele deseja? Somente aquele que aceitou e honrou o filho dele, porque aquele que honra o filho, honra o pai também. E aquele que não honra o filho, não honra o pai. Ou seja, se você não tem o filho, você não tem o pai também. Amém, amado? Estou falando para eu esclarecer um pouquinho a tua mente, a importância de você entender que no pecador herdará a vida eterna. Amém? Isaías, capítulo 64, versículo 6. Versículo 6 diz assim, olha, todos nós estamos na mesma condição do impuro, do pecador. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o vício e murchamos como folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Preste bem atenção, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que não há um justo. Por mais que você possa fazer obras boas de caridade, ajudar as pessoas, enfim, esse teu trabalho, aos olhos de Deus, é como algo impuro e imundo. Não tem valor aos olhos de Deus. É bonito, é louvável o que você faz, mas isso não te torna, né, apto para a vida eterna. Amém? As tuas obras, ela não garante a tua salvação, ela não garante a tua redenção, ela não garante um lugarzinho para você no céu. Porque a Bíblia diz que a pessoa é salva pela fé e não por obras. Amém, amado? Então isso é para que o homem venha verdadeiramente reconhecer que somente Jesus Cristo, Ele é o Senhor.
não importa o quão inteligente, não importa o quão culto, não importa quem ele seja, não importa o quão dinheiro ele tenha. Isso não tem valor nenhum, isso não garante entrada nem no reino de Deus. Você pode ter valor aos homens, você pode ser aplaudido pelos homens, você pode ser reconhecido nessa terra pelas pessoas, mas o único que é reconhecido no reino de Deus são aqueles que confessam Jesus Cristo, que se humilham e reconhecem que é um pecador e que necessita da glória de Deus. Meu amado, então podemos entender, né, a necessidade da salvação e é encontrada, né, nessa natureza pecaminosa do ser humano. Então vamos por essa atitude, por tudo que foi falado aqui, uma necessidade desesperada, na verdade, de correr ao encontro de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Preste bem atenção na coisa que eu quero falar. Todo criminoso, não importa o quão bem-sucedido, inteligente ou quanto dinheiro ele possa ter ganho com os crimes dele, a certeza é, um dia ele vai ser pego, um dia ele vai ser julgado, um dia ele vai ser condenado. E vai ser condenado por um juiz, por um homem que é pecador, que é falho. Porque pela lei, ele sabe que aquele criminoso, ele cometeu um ato, né, uma transgressão onde merece ser punido. Agora, para pensar em relação a Deus. Mas você deve me falar, mas Deus é amor. Amado, Deus é amor. Agora, para pensar o porquê então que ele entregou o filho dele para morrer naquele madeiro, daquela maneira. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, entregando o filho dele. Mas só que da mesma maneira, da mesma maneira que ele demonstrou o amor, ele demonstrou a ira dele quando ele entregou o único filho para morrer naquele madeiro por nossa culpa, pela nossa transgressão. Então nós vemos em Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, açoitado, estava sendo punido pelos nossos pecados, recebendo o que os nossos pecados mereciam. Deus, ele é amor, mas ele é santo, ele é justo. Amém, amado? E Jesus, ele morreu para nos perdoar, para nos garantir o nosso perdão, a nossa salvação, para que pudéssemos ser redimidos do poder do pecado. Então cabe a você abrir o teu coração para a palavra. Eu peço que o Espírito Santo de Deus, ele desperte a tua consciência, o teu coração neste momento, e te convença do pecado, da justiça e do juízo, e que você hoje receba a salvação de Deus por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Amado, foi por esse motivo de estarmos mortos em nossos pecados, de estarmos em transgressão, de estarmos distante de Deus, é que Deus enviou o seu Filho como homem. Você imagina Deus, ele se fez homem e habitou entre nós para poder nos salvar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim, amado: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você entendeu? Você só pode ser justo em Cristo Jesus, amado. Você só pode ser a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus, ele se fez homem, ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso pecado, ele pagou um preço no nosso lugar, para que por intermédio dele nós obtivéssemos pela fé a salvação. Pela fé. Isaías 53, versículo 6. Vamos lá em nome de Jesus. 53, 6. Diz assim: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes ou desgarrados. Cada ser humano tomou
seu próprio caminho, ou seja, andava de acordo com a própria vontade, como bem pensava, como bem desejava, né? Sendo dono do próprio nariz. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez os nossos pecados, nossa iniquidade, cair sobre Jesus Cristo, amado. Amado, Jesus Cristo, ele nunca pecou. A Bíblia, as Escrituras diz que ele nunca pecou. Ele, como homem, ele suportou, ele venceu o pecado, ele venceu o poder das trevas, ele venceu para nos tornar vencedores, ele venceu para nos resgatar, ele suportou tudo para nos resgatar, por amor a nós, por amor à tua vida. Por amor à tua vida. Eu peço que você faça uma escolha inteligente, em nome de Jesus Cristo, porque Deus, ele é bom. Hebreus capítulo 7, vamos lá em nome de Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 25 e versículo 26, diz assim: concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, de Cristo, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amado, tremendo, porque Jesus Cristo, ele se fez homem, mas quando ele foi ressuscitado, ele recebeu um corpo glorificado. Ele fala no Evangelho de João, capítulo 17, Pai, devolva aquela glória que eu tinha antes, quando estava com o Senhor. Ele era Deus, continua sendo Deus, homem. E a Bíblia diz que está à destra, à direita do Pai, intercedendo por nós. Preste bem atenção, uma coisa que eu quero te falar muito sério agora. Só existe uma pessoa que intercede por nós junto a Deus, e essa pessoa é Jesus Cristo e ninguém mais. Não existe nenhuma outra pessoa que faça isso, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. A Bíblia diz assim, amado, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se fez homem. Por quê? Porque ele entende a nossa fraqueza, entende os nossos pecados, as nossas falhas. Embora ele não pecou, mas ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é, né, ser provado. Então, por isso que ele entende, ele pode estar ao lado do Pai intercedendo por você. Por quê? Porque ele não cometeu nenhum pecado, ele não transgrediu, ele foi fiel até a morte, ele foi obediente até a morte de cruz. Então ele é a única pessoa que tem essa autoridade, essa qualificação para interceder por nós junto ao Pai. Então, ou seja, não existe ninguém mais para fazer isso. Não existe nenhum outro nome dado nos céus e na terra que possa fazer isso por nós, a não ser Jesus Cristo de Nazaré e aqui o Espírito Santo de Deus. Fora eles, não existe mais ninguém. Continuando aqui, amados, em nome de Jesus Cristo, podemos compreender pelas Escrituras as bênçãos da salvação em Cristo Jesus, né, que como Senhor, Ele é o nosso único caminho e que nos garantiu algumas bênçãos. Amém? E eu quero falar quais são essas bênçãos. Eu vou falar de 3 aqui para você poder compreender o que foi que Ele conquistou, o que Ele fez por você, em nome de Jesus. A primeira, falar sobre redenção. Redenção significa, né, a completa libertação através do pagamento de um resgate. Preste bem atenção. Quando a pessoa ela está fora, ela está sem Cristo, sem Deus, ela está morta por causa dos pecados, então ela está debaixo de maldição, aprisionada por demônios, aprisionada por espíritos malignos. Ou seja, quando Jesus Cristo ele morreu naquele madeiro, ele morreu para nos resgatar da garra do diabo. Ele nos resgatou do poder do pecado e da morte. Epístola de 1 Pedro, capítulo 2,
capítulo 2, versículo 24, diz assim: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes sarados. A redenção, o Jesus que morreu naquele madeiro e ressuscitou. E quando nós ministramos a mensagem, amado, Deus está te dando a oportunidade de ser uma pessoa livre. A religião não te salva, não tem nada nesse mundo para te salvar, não ser Jesus Cristo, por intermédio do Evangelho. E é esse Evangelho que estamos apresentando a você aqui em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, continua 1 Pedro 1,18. Diz assim: Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Quantos hoje vivem de tradições familiares? Não, porque meu pai, porque minha mãe fazia, serviu, fez isso, aquilo, outro, isso já vem lá de trás, servimos a religião, porque nem dos nossos avós, tataravós, foi nos ensinado a servir a religião assim, assim, assado. E Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou para nos resgatar dessa religiosidade, dessa mentira, que nos aprisiona longe, distante da presença dEle, distante da presença de Deus. Por quê? Só Ele é o caminho, amado. Só Ele é o caminho que te leva a Deus. Então Ele morreu para nos resgatar. E você não é resgatado com ouro, com prata, com pedras preciosas. Você é resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando você crê na morte, no sacrifício dele, que Ele morreu pelos teus pecados e ressuscitou para te fazer livres, para te justificar, você é salvo, você é livre, você é transformado pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você vê que Jesus Cristo se fez maldição por mim e por você. Ele se tornou maldito em nosso lugar, amado. E Ele só pôde fazer isso porque Ele não pecou, Ele foi santo, Ele foi reto, puro, em todo o estilo de vida dele. Somente um cordeiro imaculado para poder fazer isso. E Jesus Cristo, Ele foi assim, aí os cordeiros representavam a Cristo, Cristo foi a tipificação desses cordeiros. Amado, Ele fez isso por amor à tua vida. Você só continua embaixo de maldição, aprisionado, cativo, se você quiser. Se você não crê no que eu estou te falando. Mas eu creio que se Deus te colocou de frente nessa tela, amado, é porque Deus está mudando a tua história, Deus está visitando o teu coração, a tua consciência. Hoje eu estou tentando com salvação e libertação na tua vida e na tua casa. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muito. Ele é o nosso resgatador. Quantos desejam ser resgatados? Não somente do pecado, amado. Ser resgatado de uma doença, de uma enfermidade, de uma vida destruída, uma vida familiar destruída. Quantos jovens estão sendo destruídos hoje em dia? Quantas famílias, quantos casamentos são destruídos, amado? Quantas pessoas casam, se divorciam, por quê? Porque existe um vazio, eles nunca estão satisfeitos com nada, nem com ninguém, não existe mais um respeito por ninguém também, nem por si próprio mais. E Jesus veio para resgatar desse pecado, dessa maldição. Louvado seja Deus. Então nós vemos que a primeira bênção é a redenção, Deus te resgatar do pecado, do poder do diabo, da mentira, do engano das trevas. Segundo é reconciliação, que significa que por causa da morte de Cristo, o relacionamento humano com Deus foi modificado de um estado de inimizade passando ao estado de comunhão.
Então você vê que a reconciliação é porque todos estavam mortos, estavam em pecado. Então eles estavam numa posição de inimigo de Deus, contra a vontade, contra Deus, contra a santidade de Deus. Então Jesus Cristo morreu para modificar, para mudar essa situação, para que por intermédio dele você pudesse voltar para dentro do coração e ter um relacionamento genuíno, de Deus morar, habitar dentro do teu coração genuinamente, verdadeiramente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 4:4. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 4:4. Vamos já. Diz assim, amados: adúlteros ou infiéis, não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Preste bem atenção, querido. Você não precisa ser uma pessoa que fica insultando a Deus, xingando a Deus. Você pode ser uma pessoa que respeite a Deus, que acredite em Deus. Mas o que te torna inimigo de Deus é pelo fato de você desejar mais as coisas do mundo, até mesmo a religião em lugar de Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É colocar Deus acima de tudo na tua vida. E se você não tem isso na tua vida, você está em posição de inimizade com Deus. Então você não pode desejar o mundo. A Bíblia diz que tudo que é no mundo há a concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Isso é se tornar aquele caminho do mundo, se faz inimigo de Deus. É você que se coloca como inimigo de Deus, não Deus como seu inimigo. Você que se coloca numa posição de inimizade contra Deus. Deus, Ele é amor, Ele quer te resgatar, Ele quer te restaurar, Ele estende as mãos para querer te salvar. Mas você tem tomado atitudes, decisões erradas. Você tem escolhido um caminho errado para a tua vida. E eu estou aqui, amado, apresentando o caminho correto. E eu tenho certeza que antes de terminar essa mensagem, você vai aceitar o caminho certo, que é Jesus Cristo. Eu tenho certeza que antes de terminar essa mensagem, você vai ter uma mudança na tua mente e no teu coração. Então vamos continuar em nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Diz assim: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigo de Deus, seremos salvos por sua vida. Você vê que ele fala sobre a questão de ser inimigo e ser amigo. Você só pode ser todo amigo de Deus se voltando por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, amado, você pode falar, de repente você pode falar, mas Deus, Ele me ama porque Ele me dá trabalho, não me falta nada, Ele tem me abençoado, Ele tem me suprido, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho uma vida, eu tenho saúde, então Deus me ama, Deus Ele está comigo. Deixa eu só te mostrar uma coisa, amado, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: porventura desprezas a imensa riqueza e a bondade de Deus, a tolerância e paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus é que te conduz ao arrependimento? Amado, às vezes por Deus estar abençoando, movendo, suprindo, você tendo saúde, não significa que Deus aprova o que você faz, o seu estilo de vida. Deus, pelas bênçãos, por tudo que Ele está fazendo da tua vida, Ele está mostrando o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer que você pare, preste atenção nele e se volte para Ele por intermédio de Cristo, de todo o teu coração. Porque se você hoje está sem Cristo e sem Deus, Ele faz isso. Imagina quando você entregar a tua vida para Ele, quando você ser salvo por intermédio de Cristo, com coisas maiores, mais maravilhosas, Ele fará por você e pela tua família. Amém, amado? Vamos lá em Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Diz assim: tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Preste bem atenção, amado. Você de repente se fala que tem Deus no teu coração, mas não aceitou a Cristo. Isso é verdadeiramente um engano. Porque as Escrituras, ela é muito clara, que você só pode se reconciliar com Deus tendo no coração quando você aceita Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Bíblia diz assim, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, amados, chegamos num ponto muito sério aqui. Se verdadeiramente você quer ter Deus no teu coração, você não pode ter Deus ignorando a Cristo. Você não pode ter Deus e não reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você não pode ter Deus e Cristo, o Espírito Santo e outros santos no teu coração. Você tem que decidir a quem você quer servir. Você tem que decidir a quem você quer entregar no teu coração a tua vida. Porque a Bíblia diz que a glória dele ele não dividirá ontem, nem a imagem de esculturas. Então você tem que decidir a quem você quer servir. O único que pode te levar para o céu, que pode te salvar, é Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então vamos continuar. Então a terceira bênção que Jesus Cristo garantiu para nós, a propiciação. O que significa a propiciação? A propiciação é o sacrifício que apazigua a ira de Deus sobre nós pecadores. Então, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo de Nazaré, então, o sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todo pecado. Amém? Então, a ira de Deus que estava pairando sobre a tua cabeça, naquele momento, ela é dissipada, onde você verdadeiramente ali, em vez de estar debaixo da ira, está debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Então diz assim, a propiciação significa que a ira de Deus foi retirada através da oferta de Cristo, da vida, do sangue de Jesus Cristo que foi derramado pela tua vida. Romanos capítulo 3. Vamos voltar lá. Romanos capítulo 3, versículo 25 e versículo 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Preste bem atenção, amado Deus, quando você aceita, você reconhece o teu pecado, e você confessa a Deus, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Então os pecados que você cometeu, Deus ele lança no mar de esquecimento, acabou para Deus. O que importa é deste momento para frente. Amém? E diz assim, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Demonstrou a sua justiça. Amém? A santidade dele. Demonstrou que ele não tolera e não aceita o pecado quando Jesus Cristo foi crucificado. Ele demonstrou que ele é justo porque Jesus pagou o preço a qual ele havia exigido. E justificador, porque quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados e inocentados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que te purifica de todo o pecado. Amém? Então Deus lança tudo no mar de esquecimento, onde você verdadeiramente é transformado para andar em novidade de vida. Onde a Bíblia diz que as coisas velhas se passarem, tudo se faz novo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a propiciação, ela nos garante isso. Amém? Nos garante essa vida nova com Deus. A Bíblia fala assim, querido, Romanos 5, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se nós temos paz com Deus por meio de Cristo, é porque antes eu não estava em paz. Amém? Por mais que você possa falar, não, mas eu estou em paz com Deus. Glórias a Deus. Depois está vendo em pecado de uma forma errada.
Amém? Você de repente está vivendo uma vida que você não aceitou, nem entregou a vida para Deus, não se reconhece, não se enxerga como pecador. Você não pode falar que você está em paz com Deus, porque não é assim que Deus vê. Não é assim que Deus vê. E por isso que estamos aqui trazendo hoje esta mensagem, porque Deus quer que você entenda que os pensamentos dele não é os teus pensamentos, nem os teus caminhos são os caminhos dele. Então não tente encaixar Deus no teu estilo de vida, maneira de pensar, porque os pensamentos de Deus são muito amplos e são perfeitos também. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando, Epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 2, vamos lá, em nome de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo mundo. Amada, a salvação é para todos, não é para um grupo de pessoas. A salvação é para todos aqueles que reconhecem que é um pecador, que necessita, né, que carece da glória de Deus, que precisa de salvação. Amado, a salvação, ela está à tua disposição. Mas de repente você me pergunta, o que eu preciso fazer? Reconhecer que você é um pecador, reconhecer que você está longe de Deus, reconhecer que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar, para te remir. Reconhecer que você precisa de salvação, de perdão. Amém, amado? Epístola de 1 João 4, versículo 10, diz assim, isto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se você lembrar, no início dessa mensagem, eu falei sobre o amor de Deus. Eu comecei falando o quanto Deus te ama. Eu não trouxe essa mensagem para te acusar, para te trazer um julgo, para trazer condenação, acusação, nada disso. Eu trouxe essa mensagem para você entender o quanto todos nós somos falhos, somos pecadores e precisamos da salvação de Cristo. Precisamos de Deus para nos ajudar, para nos salvar, para nos socorrer. Então, embora a Bíblia diz que nós não amamos a Deus, mas Ele não esperou uma atitude da nossa parte, porque Ele sabe que não tem como nós tomarmos uma atitude, não tem como enxergar os nossos pecados se não for com a ajuda dele pelas Escrituras. Um cego, ele não sabe para onde está indo, e todos quando estão em pecado não sabem para onde, que rumo está dando para a sua vida. E por isso nós estamos aqui ministrando esta palavra, falando do amor de Deus, e que Deus Ele quer te ajudar, Ele quer dar um rumo certo para a tua vida. Ele quer te tirar da estrada de pecado, de trevas, e te colocar no caminho da luz, que é o caminho do Senhor, que é o caminho da verdade, é o caminho das Escrituras, é o caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque se aqui está na luz, como Deus é luz, amém? Então o Senhor Jesus Cristo vai purificar de todo pecado. Amém? Eu não estou falando que você, de repente, vai aceitar Jesus, vai pecar mais. Não, não é isso. Mas estou falando que a partir do momento que você aceita Jesus, tem coisas que perdem valor. Você começa a enxergar numa perspectiva diferente. Coisas vão perder valor no teu coração, na tua vida. Você vai entender o que verdadeiramente tem valor. Amém? Então, continuando aqui, só para nós estarmos finalizando, em nome de Jesus. De repente, você pode estar assistindo esse filme nesse exato momento e falando, mas eu não estou sentindo no meu coração, eu não estou sentindo que é o meu momento. Preste bem atenção. A Bíblia fala, as Escrituras dizem aqui, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Se de repente você estava aqui sentindo no coração, achando que não é o momento,
Agora é o momento, amado. Não é amanhã nem depois, agora é o momento. Porque amanhã eu não vou estar pregando essa palavra para você de novo. Deus está chamando você ao arrependimento para hoje. Deus está mandando você abandonar o seu pecado hoje, abandonar esse tipo de vida pecaminoso hoje, de você se lavar pelo sangue de Jesus Cristo hoje, de você reconhecer hoje que você é um pecador, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo ou não. Então Deus, Ele quer que você se volte no coração hoje, amado. A Bíblia diz, quando o Espírito falar, não endureçais o vosso coração. E Deus está trazendo salvação, Deus quer trazer salvação na tua vida, no teu lado hoje. A Bíblia fala, meu querido, Hebreus 2:3, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação tem sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Amado, então não desconsidere o que eu estou ministrando para a tua vida hoje, porque ela foi ministrada pelo Senhor Jesus Cristo, depois ela foi confirmada pelos apóstolos, e nos foi entregue aqui pelo Espírito nas Escrituras, mas está passando para você também. Mas está passando para você, porque Deus Ele te ama. E para estarmos encerrando aqui, em nome de Jesus Cristo, Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 9, preste bem atenção. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por este motivo, mas unicamente, exclusivamente, pela fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu encerro aqui esta mensagem. E no nome de Jesus, eu chamo você agora para entregar, se reconciliar com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu não vou falar, mas de repente você ir para a igreja, não vai para a igreja, lá você entrega a vida para Jesus. A Bíblia diz, se você crer no teu coração, confessar, você é salvo. Deus é onisciente, onipresente. Então onde você está agora, mano? Abre o teu coração, abre o teu coração e fala comigo agora. Pai, em nome de Jesus eu peço perdão pelos meus pecados. Eu pequei contra o Senhor perante os céus e a terra. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu careço da tua glória. Eu reconheço que Jesus Cristo Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me justificar. E eu reconheço Ele como meu Senhor e como meu Salvador. Me aceita como teu filho, escreve meu nome no livro da vida e me sela com teu Espírito Santo, para que eu possa conhecê-lo e prosseguir te conhecer. Nesse exato momento você fez essa oração. A Bíblia diz, se você crer e confessar, você será salvo. Então que seja salvo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, onde você tem os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Onde essa salvação, ela garante a tua cura, a tua restauração, a tua libertação. Hoje o Senhor traz novidade de vida sobre você. Hoje você e a sua casa é salvo em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê graça em nome de Jesus. Amém.